Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. Para quem não me conhece, meu nome é Michel Florentino, eu estarei com você até a independência financeira. Hoje a gente vai mostrar sobre o fundo que todo mundo, a maioria deles investe nesse ativo que é o GARI 11, tá? Vamos mostrar os dividendos dele, quando será pago e também uma modificação, né, uma nova estratégia desse ativo que possa ter de grande relevância, né? Vou diminuir minha tela, mas antes de mais nada, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e dá aquele like para fortalecer mais e mais, tá ok? Assim vai fortalecer o canal e vocês mesmos, pois cada vídeo que eu postar nesse canal é para ajuda do seu investimento, da sua estratégia financeira também, tá ok? Vou diminuir a tela e vou mostrar aqui passo a passo desse artigo, tá? Ó, dividendos do FII GARI 11 é divulgado, veja o valor e quando será pago. O rendimento é isento de imposto de renda, como todo mundo sabe, para as pessoas físicas, conforme a legislação aplicável ao FII. Aí vem aqui, o Fundo Imobiliário GARI 11 da Guardian Real Estate apresentou novos dividendos referente ao resultado de fevereiro. A distribuição de março será ou seja, de 8 centavos e 3 avos. Terão direito ao provento os investidores posicionados até a data base do dia 27 de fevereiro. Ou seja, gente, se você comprou cotas ou tem cota deles até o dia 27 de fevereiro, você já tem direito aos dividendos, que vai ser agora em março. O pagamento será realizado no dia 6 de março de 2026. O rendimento é isento de imposto de renda para pessoas físicas, conforme a legislação aplicável ao fundo. Tá ok, gente? E tem outra coisa aqui, gente, ó, olha só. Tem outra coisa aqui que é aqui, ó. Mudou de patamar, vamos dar uma olhada na estratégia dele, tá? Vamos dar uma olhada na estratégia dele agora. Aí está bem aqui citado, gente, ó. Guardian revela no Liga dos FIIs o próximo passo do fundo do GARI 11, ou seja, Gustavo Asdourian, sócio fundador da Guardian Gestora, explicou como a emissão histórica fortaleceu a estrutura do FII. O Fundo Imobiliário GARI 11 da Guardian Estate, após a maior emissão de cotas de sua história, inicia 2006 com um portfólio mais diversificado, contratos de longo prazo e uma estratégia posicionada para o próximo ciclo do mercado imobiliário. Esse é o ponto de partida do novo episódio do Liga dos FIIs, que recebeu Gustavo Asdourian, sócio fundador do Guardian Gestora, para detalhar os movimentos recentes do fundo e as perspectivas daqui para frente. A sétima emissão de cotas, concluída ao fim de 2025, e que captou 1,27 bilhão, marcou um novo estágio do FII. Os recursos permitirão a aquisição de ativos estratégicos, como as lojas locadas a Desco Atacado, o Logístico, Confins e o edifício corporativo sede da MRV em Belo Horizonte, tá ok, gente? Aí vem aqui também, ó. Segundo a gestão, o momento foi considerado oportuno diante de um cenário macroeconômico descrito como um desencontro, juros ainda elevados e menor liquidez na renda variável, mas ativos imobiliários negociados em condições atrativas. No episódio também foram discutidos o racional por trás da estrutura híbrida do fundo, com o uso do FII internos para otimizar custos e dar flexibilidade na aquisição de vendas. Entendeu, gente? O que acontece?
tá melhorando, eles estão trabalhando mais e mais para poder modificar esse ativo, tá ok? Modificar para melhoria, tá? Não para piorar, mas para melhorar mais e mais. Vamos dar uma olhada nos parâmetros, como está agindo o Gary 11 no Investidor 10. Bom, gente, já estamos dentro do Investidor 10 com o Gary 11, que é da Guardian Real Estate, e vamos mostrar passo a passo dele, como está aí no andamento. Você está gostando do artigo, está gostando do vídeo e ainda não se inscreveu no canal? Inscreva-se, ative essa notificação e dá aquele like para fortalecer mais e mais, ok? A cotação dele, gente, a precificação está em R$ 8,58. Ele entregou um yield nos últimos 12 meses de 12,58%. Tá com desconto de 10% no PVP, tá? Liquidez diária dele está em 13,13 milhões, hein? Muita coisa, hein? Tá bastante negociado, isso é bom demais. Variação nos últimos 12 meses, ele variou positivamente 7,12%. Aqui é o gráfico de um ano, gente. Se vocês observarem, ele chegou na máxima aqui, ó. Chegou na máxima de R$ 9,24 no dia 29/11/2025. Daí então ele teve uma queda. Depois aconteceu uma recuperada de R$ 9,12, mas depois veio descendo a mínima, que chegou na mínima de R$ 8,61. Então isso não é bom, né? Assim, não é em termos, né? Não é em termos, pois quem investe a longo prazo e sabe que o ativo é bom, então entra com um lado positivo, ou seja, é um lado oportuno para chegar e investir mais nessa conta. Ou seja, aproveitar a precificação que está na mínima, pois esse ativo ele tende a se valorizar mais e mais. E se você não vê isso, puxa a longo prazo, que dá para ver como ele veio oscilando mais e mais. E lembrando, gente, que ele vem aqui, ó, essa queda que está tendo aqui, tá vendo? Essa queda foi a modificação da cota dele, que ele teve no mês 2, no mês 5, dia 2/5/2022, que ele teve a queda dele, tá? Que modificou para base 10, que ele não era base 10, tá? No entanto, para cá, teve uma modificação que trouxe para poder, que era o Gary 11, que entrou. Teve a união com o Galg 11, teve a união com o Gary 11, tá? Então teve uma grande modificação. Mas daí então, a cotação dele vem aqui, ó. Vem na baixa, mas não é porque o fundo é ruim, não. Porque se vocês observarem, ele era, olha só. Vou te mostrar agora, ó. Com a cotação lá em cima, olha o quanto era o Gary 11, ó. Era R$ 94,62, entendeu agora a situação? Ou então, o que acontece? Ele teve um desdobramento de cota, que foi para base 10, e de base 10, ele incluiu o Galg 11, tá? Aí quando você puxa esse gráfico e vê ele na mínima, imagina o quê? Caramba, esse fundo está diluído, esse fundo decaiu demais, ele está falindo. Não, não é isso, tá? Ele reduziu, ele teve um desdobramento de cota de 1 para 10 e depois ele teve inclusão do Galg 11 em cima dele, tá? Então melhorou mais e mais, né? Melhorou na liquidez diária dele, que veio ser negociado mais e mais no Gary, e aumentou o portfólio dele. No entanto, nesse aumentar o portfólio, ele vem aumentando mais e mais, tá? Com outras negociações, que agora vai ter mais negociação ainda, vai ter mais investimento nesse fundo, com essa emissão de cota que teve por último agora, tá? E lembrando, gente, que quando você puxa aqui cotação ajustada, tá assim, tá? Isso porque você vem reinvestindo os dividendos. Quando você coloca em padrão, olha só a diferença. Aqui mostra menos diferença. Por quê? Porque está a longo prazo. Como você coloca em um ano, olha só. Aqui está padrão. Ó, ajustada. Tá vendo a diferença? Tem uma grande diferença em você colocar padrão e ajustada. Como você coloca padrão, o que acontece? Vem com ele decaindo. Por mais que não mostre tanto, ele decai. Como você coloca ajustado, ou você começa a reinvestir os dividendos, ó, vai se valorizando, tá ok? Lembre-se disso.
Aqui, gente, ó, como eu venho mostrando pra vocês, é um fundo do público geral, tá? Mandato híbrido, segmento híbrido também. Tipo de fundo é fundo de tijolo. Como eu venho falando para vocês, o fundo de tijolo ele vem se valorizando por ter imóveis por trás do sistema. Não é igual um fundo de papel. O fundo de papel trabalha com carta de crédito, ou seja, não tem imóveis. Ele depende muito da negociação e traz mais risco porque pode algum fundo vir e dar um calote nele. Aí entra com recuperação extrajudicial, tal, entendeu? Até recuperar tudo demora um pouquinho. Então leva isso como um risco para o investidor. Um investidor de curto prazo, né? Porque sabendo que o ativo ele é um bom, ele tem bastante desempenho, ele é bastante localizado, bem localizado, então vale a pena investir a longo prazo e segurar o coração, tá? Ter fôlego. Tipo de gestão é ativa, tá? Taxa de administração ele cobra 0,94% ao ano, tá? Sobre o PL, patrimônio líquido. Tá com zero de vacância, muito bom. Número de cotistas já passou de 456 mil, tá? Em 456, ponto 454 cotistas, tá? Cotas emitidas já passou de 289 milhões de cota. Valor patrimonial por cota a gente está em R$ 9,52 e valor patrimonial do ativo está em 2,75 bilhão, tá? O último rendimento ele entregou a 8 centavos por cota. Aqui a comparação em 2 anos, gente, vem a comparação do IFIX com o CDI. Ele, logicamente, com essa queda que ele teve, ele tá perdendo, tá? Perdendo para o IFIX e para o CDI. Quando coloca em 5 anos, olha só, teve aquela queda que eu mostrei para vocês. Mas não quer dizer que ele, de acordo com esse gráfico, você não quer dizer que você tem que investir nele assim com medo. Você tem que entrar mais dentro do relatório gerencial, acompanhar ele, que ele é bem diversificado, é grande, então vale a pena dar uma conferida mais e mais. Aqui são os ativos, gente, para fazer uma comparação com ele, com o Gary 11, que tem um TRXF11, tem um KNR11, que é de renda urbana, tem o RBVA11, a LZR11, tem o BRCR11, são todos fundos bons, tá? Aqui tem a diversificação, tem a comparação com os dividend yields, que o Gary entrega 12,58%, o TRXF11 está quase 14%, o KNR11, que é a taxa mais tranquila, então ele entrega bem mais abaixo, com 7,85%. Tem o BRCR11, que está em 10,42% mais abaixo ainda. A LZR11 está na faixa dos 9%, então vale a pena dar uma comparada, tá? O PVP mesma coisa, tem PVP batendo mais de 1%, marcando no PVP mais de 1, e como tem o Gary 11, tem outros também batendo com 0,92, 0,93, tá? Valor patrimonial dele, gente, o Gary está com 2,75 bilhão, certo? Tem outros ativos que está com 6,31, outros com 4,62 bilhões no caso. Então vale a pena chegar e dar uma conferida, tá? Lembrando que essa é só uma comparação, não quer dizer que um é melhor do que o outro. No checklist, ó, a única coisa que não bateu foi os 5 anos, fico mais de 5 anos listado na bolsa, que não tem esse FIE, o Gary 11 tem menos de 5 anos, então não bate. A vacância física e a financeira também não vai bater porque tá aqui nos últimos 12 meses, ou seja, de um ano. Então, ó, vacância física média dos últimos 12 meses, abaixo de 10%. Então não bate, tá? Não bate mesmo, com essa queda não vai bater. Ele é um ativo, gente, como ele tem a taxa bem tranquila, ele entrega um pouco abaixo de 1%. Como eu mostrei para vocês lá em cima naquele pequeno comparativo, tem ativos que entregam bem mais, que traz mais risco para a carteira. E como o Gary 11 é bem diversificado, tem uma taxa de negociação mais tranquila, ele vai entregar um pouco abaixo de 1%. Tá próximo, tá? 0,97%. E nos últimos, em 12 meses, o yield ele entregou a 12,58%, tá? Então vale a pena dar uma olhada, uma conferida. E se você não investe nele, dá uma acompanhada porque vale a pena, tá? Aqui em um ano, olha só como ele vem entregando um yield de 92%, 93%, 97%.
em 5 anos, olha só a diferença. Que foi na máxima que ele entregou, gente, chegou a 1,08. Foi uma máxima, foi em dezembro de 2024. Ele entregou na máxima, depois teve um recuo, tá? Que a mínima chegou a 9% e agora tá chegou na máxima de 0,97%, tá ok? De dividendo a mesma coisa. Olha que coisa linda. Em um ano, olha só, parelado. E quando você coloca na máxima, desde 2021, olha só, praticamente não tem muita oscilação nos seus dividendos, porque o Gary 11 ele é muito pontual com o valor adquirido e distribuído, ok? Como eu mostrei para vocês, gente, o Gary 11 ele bateu o Datacom no dia 27/2, tá? Quem já tem cota dele antes do dia 27 até nessa data, tem direito ao pagamento que vai cair agora no dia 6, tá? Dia 6/3, com 8 centavos e 3 avos, tá ok? Esse é um fundo imobiliário tranquilo, com bastante diversificação, gente. Aqui é a lista de imóveis dele, que ele tem bastante imóvel. Só em São Paulo tem 14 imóveis. Na Bahia tem 4, Rio Grande do Sul tem 2, Paraíba tem 2, Alagoas tem 2, Goiás tem 2, Distrito Federal tem 2, Rio de Janeiro tem 2 e no Ceará tem 2. Aí vem Roraima tem 1, Ceará tem 1 também. Mato Grosso do Sul tem 1, Mato Grosso tem 1, Paraná tem 1 e Maranhão também tem 1. Então é um fundo para você chegar e acompanhar fortemente, tá? Como vocês podem observar, pode entrar no Investidor 10, digitar Gary 11 e dá para ver detalhe por detalhe, ó. Olha como é os ativos dele aqui, ó. No estado de São Paulo, área bruta alocável de 2,479 por metro quadrado. Esse aqui é o Pão de Açúcar da Angélica, tá? É da Angélica. Deve ser o Parque Angélica, só pode ser. Pão de Açúcar Vila Leopoldina, aí tem Pão de Açúcar lá no Sabará, em São Paulo também. Ó, Pão de Açúcar Abílio Soares, em São Paulo. Pão de Açúcar Santo André, aí vem aqui, ó. Pão de Açúcar em Campinas, Pão de Açúcar em Paróquia. Mas lembrando, gente, não é só um Pão de Açúcar, tá? Tem outras coisas também, ó. O Grupo Mateus, ó, em Maceió, Maceió também, ó. Jacobina, Mateus, ó, Mateus, é o Grupo Mateus, tá? Conceição de Coyoté, aí vem aqui, ó, Mateus aí, Itabuna, aí tem outra diversificação também, ó, é Liquid, tá? Em São José dos Campos, tá? Tem a Almanara também, ó, em Jandira, São Paulo, e tem Carrefour, abrange uma diversificação muito grande de inquilino, entendeu? Mas pode observar que a maioria do grupo é tudo grande, tá? É grandioso. Então vale a pena dar uma olhada, tá ok? Gente, você que acompanhou esse canal até hoje e acompanhou esse vídeo até nesse exato momento, agradeço de coração a vocês. E você que não se inscreveu, inscreva-se. Inscreva-se que não vai perder nada, só venha ganhar, tá ok? Cada vídeo que eu posto nesse grupo é mediante a evolução de patrimônio de vocês mesmos. Porque cada fundo imobiliário ou ação que eu ponho aqui nesse canal é para poder fortalecer o desempenho para vocês mesmos. Você está curioso com um fundo imobiliário ou uma ação, mas não sabe como analisar, não sabe ver ou não está tendo tempo para ver como está ele, para poder vir começar a fazer os aportes nele? Eu apareço com ele aqui no canal. É só vocês dizerem, vocês colocarem nos comentários. Ou então aguardar aqui uma hora, eu vou colocar ele aí, tá ok? Hoje eu coloquei o Gary, amanhã eu coloco o Ares R11. E assim vai. Aquele que estiver dando mais destaque ou previsibilidade de distribuição de dividendo, eu coloco ele. Alguma mudança sobre a alocação de algum ativo, eu coloco também. Então tá ok? Muito obrigado a todos. Sempre vai ativando o sininho de notificação e dando aquele like para fortalecer mais e mais, tá? Assim agradeço de coração. Muito obrigado a todos, tá? Por ter acompanhado o canal. E até a próxima. E tchau, tchau.